Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e nós vamos dar continuidade ao curso sobre arte militar, baseando-se na obra de von Clausewitz, tá bom? Essa é a obra base, e aí vão adicionando outras coisas no meio da obra. E hoje a gente vai debater a base de operações e a comunicação, tá? A guerra passou por várias revoluções desde Clausewitz, que ele viveu uma época revolucionária a partir da Revolução do Novo Exército na Inglaterra e das guerras napoleônicas. O Napoleão renovou a arte militar e o Clausewitz resumiu essa revolução. Mas por exemplo, não havia aviação, né, na época do Clausewitz. Algumas coisas mudaram e na medida do que eu conhecer, porque eu não sou especialista, eu estou dividindo com vocês um conhecimento que eu adquiri. Por óbvio, eu nunca dirigi uma guerra ou um grupo militar, então eu vou dividir com vocês o que eu sei, tá? E os comentários estão livres e tal, para debater e tudo mais. Eu sou um curioso da área, eu pretendo escrever um livro sobre a área, mas por enquanto eu estou na fase de pesquisa, tá bom? E de consolidar o que eu já pesquisei. Por isso eu estou dividindo com vocês, tá bom? O resumo do que eu aprendi. E nisso entra, para introduzir nossa aula, eu queria falar de um outro autor que é o Sun Tzu, né? Oriental. O Sun Tzu ele tem um livro A Arte da Guerra, que é relativamente famoso, tem um livro de bolso que no mercado editorial que se usa para negócios, para inspiração para negócios. Mas ele tem duas concepções que têm a ver com o que nós vamos debater hoje, que é a comunicação e a base de operações. Ele diz o seguinte: coloque seu exército numa situação de perigo em que ele ou luta, em que ele tem que ser disciplinado para lutar, em que ele não pode desistir, em que ele tem que dar tudo de si. Coloque seu exército numa situação dessas, num cenário, né? O outro é que ele diz que ainda sobre essa questão, ele diz assim: não cerque o inimigo ao ponto de ele ter que lutar com máxima força. Deixe um espaço para o seu inimigo fugir, para ele fugir em debandada e de forma desorganizada e tudo mais. Não cerque totalmente o seu inimigo ao ponto de ele ter que lutar com máxima defesa da própria vida. Porque senão vai dar muito custo para você, vai dar muita despesa. Deixe um espaço para fugir para o exército inimigo, de preferência de fugir de forma desorganizada. Então, um pensamento simplista de cercar totalmente o inimigo e humilhar o inimigo não é uma boa tática de guerra. A guerra é uma coisa ruim. E você fazer uma coisa dessa, você força o inimigo a lutar com tudo, com o máximo de heroísmo. Então você tem que dar um espaço para covardia, vamos dizer assim. E recuo não é covardia, às vezes é preciso recuar. O outro ponto que ele fala, que é famoso também, que ele diz assim: esses dois exemplos eu não esqueço nunca, é parte da minha personalidade hoje em dia. Que é o seguinte: uma organização pequena é tão fácil de gerir quanto uma organização grande. A questão é uma questão de organização. Um exército pequeno é tão difícil de gerir quanto um exército grande. É a mesma dificuldade. O que resolve é a questão da organização. Se o general for organizado, ele consegue. Meu gato aqui querendo participar do vídeo, como sempre. Então, assim, tudo é uma questão de organização, não do tamanho quantitativo. Mas o Sun Tzu não fala isso, mas um exército maior exige uma forma de organizar diferente, lógico, né? Você tem que, de acordo com o tamanho e o perfil do exército, você tem que mudar a forma de organizar. Mas um exército grande ou pequeno, a competência é a competência de gerir. A guerra é uma questão de administração. E isso entra a base de operações. Em geral, os exércitos têm uma base onde fica o comando e que é a base de operações. Normalmente essa base de operações fica no território do exército, né? Não fica no território estrangeiro, mas se for necessário se faz no território estrangeiro.
E a base de operações é onde tem comida, tem os recursos necessários, a energia necessária para abastecer o exército que está avançando em outra fronteira, ou está defendendo a própria fronteira, avançando em outro país ou defendendo o próprio país, e tem armas, tá? Então tem um problema, assim, comida, você tendo dinheiro, você consegue comida em outro país que você está invadindo, você consegue até gasolina, óleo diesel, você consegue de certa forma, embora seja difícil também. Mas munição e armas, peças, você não consegue em outro país assim facilmente. Então você tem que ter uma base de operações que tem uma reserva de armas, de material para se abastecer o exército, tá? Uma curiosidade é que na Guerra de Canudos, o exército brasileiro perdia todas as batalhas, todas estavam sendo perdidos, porque eles avançavam sertão adentro e não tinha comida, não tinha água no sertão, no território de Canudos, né? Ao redor de Canudos. E aí o exército perdia porque não tinha condições de manter, entre outros motivos, porque não tinha condições de manter o exército que foi lá batalhar. Como foi que o exército brasileiro ganhou a guerra? Com jumentos, com burros, de fato, assim, com éguas. Éguas não, né? Com, com animais de carga, né? Você mandava todo dia uma quantidade enorme de animais de cargas, com água e comida, e alguma coisa a mais que necessitasse, tipo balas e tudo mais. Todo dia mandava um grupo de jumentos com donos dos jumentos, né, para ir lá para o campo de batalha e assim alimentando o exército brasileiro que se manteve lá. Assim ganhou-se a guerra, né? Assim ganhou-se a guerra. Aí, porque se criou uma base de operações, acho que foi em Salvador. Em Salvador, criou a base de operações, e Canudos era no interior de Salvador. Então, assim, comida você consegue em outro lugar, assim, com mais facilidade, mas com um pouco mais facilidade. Hoje, exércitos profissionais também levam a própria comida, mas armas, você precisa ter uma base de operações muito focado para ter balas e tudo mais, ter um material para poder suprir o exército, tá? Então, assim, hoje as bases de operações podem ser muito bem, assim, ilegais. Assim, legais não, escondidas. Por quê? Porque tem um avião passando e eu vou falar exatamente sobre avião, a coincidência. Hoje, a primeira coisa que você tenta fazer quando vai fazer uma invasão é destruir a aviação do exército inimigo. Você tenta destruir a aviação do exército inimigo. Agora a Rússia destruiu a aviação da Ucrânia. A invasão do exército alemão destruiu a aviação do exército, a aviação das forças armadas da União Soviética, quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Então, por exemplo, o Israel, quando teve uma guerra dos 3 dias, se não me engano, a guerra dos 6 dias, dos 3 dias, não lembro exatamente no momento o nome. Israel foi para a ofensiva surpresa e destruiu a aviação do Egito, tá? Antes de levantar. Por quê? Para poder manter uma base de operações tranquila e manter, além do país tranquilo, você mantém além do efeito imediato da guerra, né? Que você não tem como o inimigo te atacar com tanta facilidade, você consegue manter melhor uma base de operações inteira, às vezes no território inimigo. Então, assim, você consegue, você destrói a aviação inimiga quando tem oportunidade, já no começo da guerra, porque senão as bases de operações terão que ser mais secretas, mais escondidas e tudo mais, tá bom? Então, não só as bases secretas. Existe uma questão, antes de eu passar para a questão da comunicação, existe um detalhe. A existência de uma base de operações impede que o exército vá muito longe da base de operação, porque ele tem que receber recursos da base de operação, inclusive soldados.
a base de operação também preserva alguns soldados para poder dispor se o exército precisar de mais. Então, o exército não consegue ir muito distante da base de operações, tá? É como se fosse uma veia mesmo. O órgão que está ativo não pode ficar muito longe da veia do coração, vamos dizer assim, como se fosse o coração do exército, tá? É um organismo mesmo, tá? E como organismo que tem uma veia, ele tem uma comunicação. Então, você precisa criar uma rede de comunicação. No início das guerras modernas, das guerras de civilização, antes de ser de tribos, a comunicação era feita a pé, depois foi feita a cavalo. No início do século XX, você usava moto, né? Na primeira metade do século XX, quando era guerra urbana, você mandava comunicadores de moto que traziam e levavam informes e ordens, né? Isso pode até ser usado por exército sem recursos, tá? Até hoje. Você usar a gente com moto para que com moto você desvia de obstáculos, você avança rápido, né? E é pequeno e tudo mais. E você usa motos como forma na guerra urbana, você receber ordens e dar ordens e receber informes como tá as milícias e tudo mais. Mas depois foi substituído teve um tempo de telégrafo, de cabos de telégrafo, que era uma complicação. Você cortava o cabo ali, acabava todo o esforço. Todo o esforço era inútil se cortasse o cabo do telégrafo. E depois veio o rádio. E o rádio foi uma revolução que facilitou as comunicações, mas existe tecnologia. Mas mesmo se não tiver o rádio, que é o padrão hoje, você pode usar drones, por exemplo, tá? Por meio de drones você pode filmar ou pode receber e enviar recados. Você pode usar drones e drones relativamente baratos, pequenos e tal, como forma de comunicação. Tá? Além de rádio, existe grupos terroristas que usam até jogos de internet, jogos online, que tem salas de bate-papo para poder conversar entre si, né? Através de mais ou menos códigos espaciais e tal. Mas o serviço de inteligência também entra nesses espaços para poder capturar informações e impedir qualquer coisa, né? Mas existe o rádio, aí existe essa comunicação via satélite avançada, né? Que facilita a comunicação, tá? E o caminho da comunicação, muitas vezes é o caminho do avanço do exército, né? Bom, isso certo, o vídeo está praticamente concluído, a aula está praticamente concluída, tá? A questão é que você, recapitulando o início da aula, você pode levar um exército ao isolamento. Quando você isola um exército em uma cidade, um povo, você realmente pode ganhar a guerra fazendo isolamento, fazendo com que falte comida e água para as pessoas que estão isoladas pelo exército, cercado pelo exército. Mas isso não é fácil. O exército romano conseguiu fazer isso na França. Eu tô falando isso na antiguidade. O exército romano já ganhou guerra assim, tá? Isolando uma cidade até ela morrer de fome. Isso é possível com os castelos medievais. Isso ficou mais difícil porque dentro do castelo tinha um poço com água potável e a comida toda era recolhida e tinha estoques e tudo mais para sobreviver um certo tempo dentro do castelo atrás das muralhas, tá? Existe também, agora sim, tentou-se fazer isso na União Soviética, os alemães tentaram fazer isso levou a uma disciplina radical dos trabalhadores e dos soldados, uma disciplina radical muito forte que fez os alemães perderem, não foi só o frio que levou a Alemanha à derrota, tá? Foi a disciplina, o povo todo estava enclausulado em duas cidades, estava cercado e isso levou a uma disciplina de ferro, assim, sabe? Uma situação dificílima e é o princípio que eu falei, né? Nem sempre é bom cercar o exército inimigo, né? A gente tem que deixar espaço para ele
fluir, fugir, né? Porque senão ele vai lutar com muita disciplina. Mas até hoje, matar de inanição é possível, tá? Matar de fome é possível. Quando foi na Guerra Franco-Prussiana, Engels, ele falou sobre Paris, que estava cercada pelos alemães, pelos prussianos, né? O que foi que o Engels fez? O Engels foi no centro de estatística, que tinha as estatísticas do mundo todo. Ele pegou, aqui na França tem tantos soldados, não, tem tantos cavalos. Engels estava do lado da França, tá? É curioso porque, um parênteses aqui, Marx e Engels estavam contra a França em defesa da Alemanha. Mas quando a Alemanha passou para a ofensiva, aí eles mudaram de lado. Ficaram em defesa da França contra a Alemanha. Por um motivo muito claro, a França era capitalista, a Alemanha tinha ainda muitos requisitos feudais. Então, como o capitalismo era uma sociedade mais avançada, cabia defender o capitalismo e não os aspectos feudalistas muito fortes ainda na Alemanha. Então, assim, era uma defesa maior do futuro da humanidade ficar do lado da França contra a Alemanha. Então, o vídeo caiu, mas eu estou aqui de volta, tá? Vamos tentar continuar o vídeo. Quando a França tá certo, França não. Quando Paris está cercada, então o que acontece? O Engels vê quantos cavalos tem na cidade e quanto isso gera de carne para cada habitante, cada soldado. Racionando, lógico. Controlando bem a comida. E ele viu que dava para resistir um bom tempo, tá? E em exército também, você cortar a linha de comunicação e a linha de suprimentos do exército nem sempre dá muito certo, porque às vezes o soldado tem alguma comida na mochila, que ele pode racionar, o exército que está em combate, ele pode levar alguma alimentação, algum combustível. Então, tem um combustível às vezes está cheio e tudo mais, o tanque de combustível, então ele pode resistir durante um tempo, tá? Então, cortes rápido de pouca duração da linha de comunicação e de suprimento do exército não tem tanto efeito. Não tem tanto efeito. Tá? É mais interessante a batalha em si e tudo mais do que um isolamento do sistema de comunicação e de suprimento do exército. Em curto